Bom, agora nós falaremos um pouco das técnicas para aumentar o nível de conscientização do paciente. Aumentar o nível de conscientização do paciente acerca dos pontos negativos que aquele comportamento produz é extremamente importante para o processo de mudança. Afinal de contas, a automotivação deve partir do próprio paciente e não de agentes externos. Logo, ele precisa se conscientizar da necessidade de mudar. Então, agora nós falaremos de algumas técnicas que são usadas por profissionais durante o tratamento. Uma das maneiras de tentar conscientizar o paciente é reforçando as afirmações que ele fez através de uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, usar da comunicação assertiva de forma a deixar claro qual a mensagem a ser passada para o paciente. Outra estratégia é pontuar situações negativas e positivas do discurso do paciente, apresentando-se sempre de uma forma neutra. Assim, o terapeuta deve buscar, nessas situações, uma consciência do paciente acerca do problema, mas sempre com cautela. Outra técnica é promover a elaboração do plano de ação, instigando exemplos, como tentar elaborar um cenário para que o paciente consiga visualizar de que forma o plano de ação deve ser posto em prática. Outra forma é dar a noção dos extremos, isto é, conscientizar o paciente acerca das piores consequências em determinada situação. Então, sempre preparar aquele paciente para o pior, de forma a evitar que ele se decepcione com os resultados negativos e desista do tratamento e da mudança. Manter o parâmetro de antes e a expectativa do depois do paciente, de forma que seja possível que o terapeuta avalie a sua evolução durante todo o processo de tratamento. Apresentar os aspectos e valores importantes para a vida do paciente também é uma técnica que consiste em um terapeuta usar de ferramentas externas que são valorizadas por aquele indivíduo. Um exemplo disso seria a família e como a continuidade daquele comportamento a afetaria. Vale mencionar aqui também um método chamado de advogado do diabo, que só deve ser usado por um profissional experiente e em situações muito extremas, que consiste em basicamente concordar com o paciente que o caso dele é insolucionável e que, inclusive, é melhor manter o hábito. Existem ainda algumas situações que precisam ser evitadas, como, por exemplo, perguntas que permitem somente respostas curtas, como, por exemplo, você está bem? Outra situação que precisa ser evitada é confrontar o paciente usando-se de algo que ele fez, pois isso pode fazer com que ele venha a desenvolver uma resistência acerca do tratamento, desenvolvendo barreiras que poderão dificultar e até mesmo impedir que a mudança venha a ocorrer. Oferecer respostas e soluções ao paciente, fazendo com que ele assuma um papel passivo, também é uma situação que precisa ser evitada, pois isso apresenta uma vertente contrária à automotivação, que no caso consiste em justamente o paciente mesmo buscar as suas soluções para os problemas, e por isso que deve desenvolver muito bem suficiência. Mas uma situação que precisa ser evitada é estigmatizar o paciente, criando rótulos sobre ele, sem ao menos entender tudo sobre a sua história ou ponto de vista. Então, nesse ponto, é necessário a empatia do terapeuta e então é sempre preciso se colocar no lugar do paciente e evitar preconceitos sobre ele. Também desviar o foco para uma questão superficial que, na verdade, não é o que incomoda o paciente, é algo que precisa ser evitado, pois isso pode desencadear nele uma desmotivação acerca do tratamento por tratar de assuntos que não são realmente do seu interesse. Por fim, outra situação que podemos citar aqui que deve ser evitada é procurar um culpado para os problemas propostos pelo paciente, pois o foco de todo o tratamento deve ser
estimular a busca de soluções por ele próprio. Buscar um fator para atribuir a culpa só fará perder um tempo que poderia ser demandado para algo mais útil. Existem ainda algumas estratégias para aumentar a probabilidade de mudança do paciente. Essas são táticas que visam o aumento da chance do processo dar certo, ou seja, de trazer aquela mudança esperada. Alguns exemplos de estratégias são: 1. Aconselhar o paciente de forma clara, buscando sempre apresentar o motivo da necessidade da mudança, de forma a estimular sempre que ele continue o tratamento. 2. Ajudar o indivíduo a identificar dificuldades e as possibilidades de superá-las, fornecendo a ele o suporte e capacidade de expandir a sua visão acerca daquele problema. 3. Apresentar opções de escolha permite se sinta livre diante de suas decisões, de forma a deixar claro que no final das contas quem decide é sempre ele mesmo. 4. Pontuar os aspectos positivos Olá, do peço paciente. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Aspectos positivos do paciente, fazendo com que ele se sinta motivado a dar continuidade e menos vontade de prosseguir com os antigos hábitos. 5. Compreender o paciente e utilizar da técnica de escuta crítica, lembrando-se sempre de manter a empatia e se colocar no lugar do paciente. 6. Expor a melhora que o paciente obteve até o momento do tratamento, sempre a valorizando. 7. Tornar o objetivo do paciente claro e possível, afinal de contas, iludir o paciente acerca de um resultado impossível só trará frustrações futuras a ele, possibilitando a ocorrência de recaídas e até mesmo a desistência do tratamento. 8. Se manter interessado na evolução do paciente e se expressar sempre positivamente com a sua melhora. Desta forma, o paciente irá criar uma espécie de conexão com o terapeuta devido à sua solidariedade emocional. Agora nós falaremos um pouco de um modelo de mudança de comportamento chamado modelo transteórico. James Prochaska expôs o modelo transteórico de mudança do comportamento em 1979, a partir do estudo de mais de 18 teorias e apresentando o seu foco no processo de mudança. O desenvolvimento desse modelo decorreu da identificação dos processos de mudanças das teorias que antes foram analisadas. Foi então determinado que o modelo transteórico de mudança de comportamento precede que as mudanças bem-sucedidas dependem da introdução de processos. A mudança intencional. A tomada de decisão do indivíduo é importante aqui, diferentemente das outras abordagens. A mudança ocorre ao decorrer do processo em que vários níveis de motivação são expostos impulsionando a mudança. Os níveis apresentados estariam equivalentes aos estágios de motivação para a mudança, responsável pela demarcação temporal do modelo transteórico. Com esse modelo, é possível compreender e acompanhar quando as mudanças ocorrerão. Nós já falamos um pouco dos estágios da mudança anteriormente, mas agora nós falaremos de novo dessas etapas. Bom, a primeira
é a pré-contemplação, que é quando o indivíduo não expressa a vontade de mudar o seu comportamento ou assume que aquela ação não é prejudicial. Num panorama geral, o paciente nesse estágio não vê o seu comportamento como um problema e apresenta uma certa resistência à negação. A segunda etapa é a da contemplação, onde já há uma certa consciência de que possivelmente aconteça uma mudança, porém, nesse estágio, o indivíduo passa a apresentar respeito. A próxima fase é a da contemplação. Já tem consciência e já começa a pensar na mudança. Porém, ele ainda apresenta ali um pouco de resistência e é onde a ambivalência é muito percebida. O passo seguinte é o da preparação, que é quando já há a intenção da mudança. E aqui consiste em quando o paciente assume um compromisso em mudar, assumindo assim a responsabilidade. O quarto processo é o da ação, que é quando já há um esforço para a mudança, firmando o compromisso e a responsabilidade. E por último, a manutenção, que é quando já há um foco estabelecido e as recaídas são evitadas. E também é o momento em que o paciente já apresenta uma confiança e consegue dar continuidade ao processo. Por fim, há o estágio da terminação, que é o objetivo final, onde o paciente não apresenta mais ameaças e já apresenta uma confiança em conseguir se manter longe dos antigos hábitos e nem sente vontade de retomá-los. A recaída é um aspecto que geralmente está presente no processo de mudança. É comum que as pessoas tenham recaídas e precisem recomeçar o processo. A recaída, em termos médicos, é a recorrência dos sintomas da doença após um período de melhora. Com isso, concluímos que a recaída é a retomada dos níveis de comportamento anteriores. É preciso perceber a recaída como uma série de processos cognitivos, afetivos e comportamentais. Não necessariamente indica um processo de tratamento, mas sim parte do processo de mudança. É importante compreender o modelo proposto para auxiliar a continuidade do processo de mudança do comportamento do paciente. Além disso, para o sucesso desse processo, é importante que o profissional saiba identificar em qual estágio o paciente se encontra e saiba aplicar. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!